dimensão, sei lá, existem várias dimensões aqui no nosso entorno. Sim. Né? Então aqui mesmo, tem minha sombra, é bidimensional, sou tridimensional e tem uma série de dimensões paralelas aqui no mesmo local. É como um prédio, né? Está no mesmo endereço, tem vários andares, estão no mesmo espaço, mas várias camadas espirituais. Então, às vezes, algumas pessoas conseguem romper essa membrana espiritual e ela é atemporal. Então, realmente, você consegue, às vezes, enxergar até o futuro. A gente vê isso na Bíblia. João contemplou o futuro, Jesus falou do futuro, né? Até se eu pegar exemplos cotidianos, né? Nostradamus, ele preveu uma série de coisas que aconteceram, né? Os espíritos, eles fazem isso também? Eles podem te antecipar o futuro? Do bem podem. Inclusive, se você vê nos encontros... É que assim, eu não fico gravando encontro porque eu não tô nem aí se as pessoas acreditam em mim ou não. Mas quando eu comecei a fazer essa série de podcasts, eu fui lá e falei assim, bom, vamos gravar um encontro pelo menos. Gravei o de Goiânia. Então a gente gravou lá, das 100 pessoas, gravamos 35, porque acabou a bateria do celular e ficou escuro. As 35 pessoas, todas falaram que receberam recado do anjo da guarda que falava sobre a vida delas. Aí a pessoa chega lá, nem sei se a pessoa tem tia, tem irmão, não tem. E os recados são sempre muito precisos. Não teria como, nem se eu fosse louco. Por mais que fale, putz, meu, o cara pode ser um gênio. Não tem como o cara fazer isso. Tem como o cara chegar pra um cara e falar assim, ó... o seu irmão tá precisando de ajuda, que senão ele vai se matar. Como é que eu vou saber que se o cara tem irmão, se o cara não tem, se o irmão do cara é depressivo, não é? Entendeu? Não tem como eu saber isso daí. Isso aí aconteceu, não foi uma nem duas, é o tempo inteiro que acontece. Acontece toda hora na rua, com as pessoas. E eu falo, se eu tô em algum lugar e o meu mentor fala recado. Ó, por exemplo, semana passada eu tava lá em Porto Alegre, comendo no restaurante. Aí o mentor falou, dá um recado pra esse cara, tem que dar um recado pra esse cara. Eu dei o recado, o cara chorou, falou, nossa, que impressionante e tal. Isso acontece toda hora. Então, mesmo que eu fosse louco, eu não conseguiria ter acesso às informações, né? Aí tem a questão que você falou. Como que eu entendo essas coisas? Nós vivemos várias dimensões desse jeito que você falou, sim. Mas para mim existem a dimensão espiritual e a dimensão física. Sim. Quando a gente morre, a gente apenas transfere, a gente passa para outra dimensão. Porque, na verdade, a dimensão espiritual seria a dimensão real, vamos dizer assim. O mundo que a gente vive aqui é meio ilusório, né? E, inclusive, a teoria das cordas, ela fala bastante sobre isso. Ela fala... Os próprios americanos que estão trabalhando nisso, que nunca ouviram falar do que é espiritismo, falaram assim, pela teoria das cordas, existe outra dimensão aqui. Existe. E que a gente não pode ver. Então, na minha concepção, essa é a dimensão dos espíritos. Exato. Então, a dimensão dos espíritos é essa. E então eles vivem no mundo espiritual, a gente vive no mundo físico, que está, mas na verdade nós também estamos mediando entre os dois mundos porque nós somos espíritos. Nós estamos vivos, mas nós somos espíritos também, né? Tanto que existem estudos que indicam que tem 21 gramas a nossa alma. Quando o cara morre, alguns estudos que eles fizeram com eu li esse estudo. Mas isso aí pode ser também gases saindo do corpo. Isso, exato. Mas um tem mais, outro tem menos, né? São... É que dava 21 gramas. Exatamente, sempre, gases que saem. Toda vez é 21 gramas. Tiveram dois sempre, estudos. o peso de uma moeda na época. Isso. Foi feito a primeira uma moeda de 5 experiência. centavos. Isso mesmo. Era tudo igual, mas era a quantidade de gases. Tenho certeza que tem uns caras que devem ter uns R$2 em gases, outros que tem... gases residuais ficavam no corpo, né? Então, assim, mas tudo bem que seja. Nós somos espíritos e estamos encarnados. E é por isso que, por exemplo... como funciona essa questão, tá? No meu ponto de vista. Allan Kardec fala que todos nós somos médios, porque no mínimo um pensamento de um espírito você recebe. Sempre. Você está sempre recebendo. Você nunca teve uma intuição assim, não faz isso, você fez, se ferrou? Ah, sim. Esse daí é o pensamento do seu anjo da guarda falando assim... Não faz isso, cabeção, você vai se lascar. E pum, você faz e se lasca. Tipo assim, seu cérebro não tem essa capacidade de visualizar avançado, coisas que você pode até pensar. Eu tô meio desconfiado disso por causa desses fatos. Mas quando vem um pensamento que é tipo assim, eu não sei por que estamos dizendo para não fazer isso, esse é o pensamento que vem do espírito. Também tem outra questão, por exemplo, você tá lá na rua e aí você vê um caminhão de Sedex e pensa, putz, preciso pegar a encomenda minha que tá na portaria. Beleza, você viu o caminhão de Sedex e lembrou. Agora, imagina só, você tá na rua, do nada, aparece na tua cabeça. Nossa, eu preciso pegar a encomenda que tá na portaria. Nosso cérebro não tem essa capacidade de ficar fazendo multitarefas. Tem, mas assim, você não consegue ouvir música e fazer e assistir TV ao mesmo tempo,
né? Por quê? A mesma intensidade de atenção. Não dá, você não consegue. Eu já tentei várias vezes ler 2 livros ao mesmo tempo, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Ou você faz um, ou você faz o outro. Você não consegue colocar o pensamento em 2 coisas ao mesmo tempo, velho. Eu tentei pra caramba, mano. E assim, quando você não tá olhando pra nada, tá olhando pra frente, pro trânsito, de repente vem o negócio do correr na tua cabeça, isso foi um espírito que te lembrou. Ele te lembra das coisas, entendeu? E não é porque eu falo com espíritos que eles me falam as coisas. Não fica muito fácil a minha vida. Mas eles sempre me lembram de um monte de coisa. Esses dias mesmo, eu tava saindo, esqueci a mala no avião. Aí quando eu dei o passo pra fora, eu falei... Aí lembrei que da mala. Tipo assim... Então eu percebi que foi um espírito que me lembrou. Nesse caso, eu não sei. Porque afinal você tava saindo de um avião... Sim, mas eu não tava fazendo tracking pra ver se eu esqueci alguma coisa, entendeu? Mas tipo assim, eu teria que olhar alguma coisa... A mala de alguém... Ou fazer ou pensar o que eu tenho que levar pra eu poder concluir que eu esqueci minha mala. Entende? Tipo assim, minha mente tá aqui, voltaram pra essa mesa, de repente eu vou lembrar que meu carro tá não sei o quê. Não tem como. Tipo, não tem muita... Teria que ter alguma coisa pra traquear, pra você encontrar esse caminho. Você entende ou não? Eu quero dizer... Entendo. Do que, tipo, simplesmente esquecer a mala. Tudo bem que você tá no aeroporto, muitas coisas vão te lembrar a mala, né? Você vê alguém pegando a mala, você vê o carrinho, você vê o Uber, você vê um monte de coisa que te lembra a mala. Então, tipo assim, eu percebi que foi um espírito porque eu realmente estava pensando em outra coisa, além do celular, e apareceu na minha cabeça a mala. Mas você também já tem a predisposição de aceitar que esses pensamentos vêm pra você por meio de espíritos e tudo mais. Ainda mais que tu fica vendo as paradas sinistras aí. Sim. Porque assim, a gente tem também um banco de memória inconsciente, né? E de vez em quando esse banco não pode ser acessado. Então. Porque eu sou escritor, né? Até eu trouxe livros para você. Eu aproveitar o ensejo, já te dar. Vou te dar a trilogia, ó. Show. Quilain, tá bom? Trilogia Quilain. Cara, é bom de marketing. 3 livros. Você gosta de ler, cara? E tem uns lances legais do mundo espiritual. Eu trouxe pro Igor também, nosso anfitrião aqui. Rastro do Oculto, lançado pela Arcádia. Muito bem feito, muito caprichado. Rastros do Oculto. Esse daí conta a história do diabo e a influência do diabo na história. Porque antes o diabo não existia. Né? Obrigado, cara. Opa, valeu. Esse mousepad é bem maneiro, dá uma olhada. Obrigado, legal, cara. Obrigado, coração. Trouxe um suporte de headset. Agora eu já não sei o que é headset. O que é headset? Tá, muita tecnologia. Fone de ouvido, maneiro, tá. Opa, obrigado, cara. Olha, é top das galáxias, meu. A gente fabrica no Brasil, inclusive. Maneiro. Obrigado de coração. Vou deixar aqui. Então, só retomando. Então, assim, eu sou escritor. Então, muitas vezes eu tenho uma lacuna, né, para preencher no livro. Eu tenho que concluir um capítulo e eu durmo pensando naquilo. Eu falo, como é que eu vou terminar esse capítulo? E eu acordo com a ideia. É como se meu cérebro à noite trabalhasse, juntasse os pontos, de repente eu acordo, já sei como. E aí eu escrevo. Né? Então, assim, eu creio, né, que quando eu estou dormindo, né, o meu inconsciente ele está mais ativo e o meu consciente está dormente. Então, aí eu ativo uma capacidade de memória maior e eu acabo tendo acesso a informações que antes eu não tinha, porque o nosso cérebro capta tudo, né? Você vê tudo, só que você não registra tudo, porque a gente não consegue agrupar todas as informações, mas elas ficam no banco de memória inconsciente. Então, eu acredito que às vezes a gente acessa esse banco de memória e traz algumas respostas para a gente também. Aí eu entendo exatamente o seguinte, tá? O que é o inconsciente, na verdade? O inconsciente é assim, eu acho que forma opiniões sobre algumas coisas. Sim. Por exemplo, você tem uma visão do Igor, eu tenho outra. Por quê? Porque você viu ele fazendo tais programas de tais formas. Eu fiz de tal outra. O cara que trabalha ali, né? Que faz os drinks, ele tem outra ainda, porque ele passa o dia inteiro com ele. Sim. Então, eu acho que o inconsciente, ele vai formando essas opiniões e vai formando esses pontos de vista diferentes. Sim. Então, por exemplo, por isso que você tem uma visão, por exemplo, de uma marca de carro específica, eu tenho outra, porque você teve uma experiência com essa marca de carro, eu tenho outra. Sim, claro. Então, cada um, aquele que teve uma experiência péssima, acha horrível. Tanto que tem gente que acha horrível, coisas são boas e vice-versa. Porque é muito relativo. Eu acho que aí está o inconsciente. Essa questão, por exemplo, que você disse, que quando você dorme, você acorda já bem definido, eu entendo exatamente o seguinte, isso pela literatura de André Luiz, de Chico Xavier. Tá. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vivencia experiências no mundo extrafísico. Porque o mundo real, o que eu convido vocês a fazer é uma seguinte reflexão. O mundo real é o mundo espiritual. O mundo daqui é uma cópia meio mal feita
né? O mundo das ideias. Meio Platão. Exato, que Platão fala, é o mundo espiritual. O mundo das ideias é o mundo espiritual, onde lá realmente existe as coisas mais vívidas, mais reais. Inclusive tem um pedaço no livro de Chico Xavier que o pintor, que eles chegam lá e vem uma pintura famosa na Terra, não lembro qual que é. Aí eles falam, caraca, essa pintura é cópia daquela que está na Terra, né? O Espírito fala, não, é o contrário, né? A que está na Terra é cópia da daqui. O cara tava desdobrado. É um espelho do céu, né? Olhou e falou, nossa, mas que pintura bonita. Foi lá, acordou e fez isso. Então, por exemplo, tem aquela Arquiane, já viram aquela pintora? Aquela sim, ela pintou até o Príncipe da Paz, né? Isso, pintou Jesus? Sim, pintou ela Jesus. falava o quê? Que ela sonhava com isso, ou então ela acordava com essas imagens na cabeça. Isso é porque durante o sono dela, ela às vezes viajou, viu planetas, viu anjos, viu Jesus, sim, que segundo o relato dela, bateu na porta dela Jesus. Sim, e pousou para ela pintar. Então foi o próprio carpinteiro, né? Ela fala isso. Então, assim, o que eu acredito que aconteça é o seguinte: você dorme, sai do seu corpo espiritualmente falando, conversa com seus amigos, reflete espirituais, reflete sobre os pontos do livro, não sei o que, você acorda com aquele conteúdo, entendeu? Mais vívido para você, sim, e mais preparado. Tanto que muitas pessoas falam, pô, você dorme que os problemas se solucionam. Muitas vezes não é uma regra, mas de vez em quando não é uma regra, sim, é verdade. Mas muita gente atribui essa questão do inconsciente. Mas eu entendo que quando você dorme, você tem acesso à sua consciência verdadeira. Uhum. A sua consciência verdadeira, ela tem uma visão muito diferente do universo. Porque ela é muito mais completa do que a consciência que você tem no corpo físico. Entendeu? Então, quando você chega lá, você acessa suas lembranças de outras vidas, você acessa o mundo verdadeiro, você acessa suas conexões espirituais, você acessa... Porque, assim, o mundo espiritual, ele é muito mais vívido e muito mais real do que o mundo material. Tanto que se você pegar um livro lá, Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, o cara tá falando em 1942, isso daí. O cara tá falando de televisão, sim, de LED. Ele foi pro umbral, de celular. Né? Cara, existe isso. Ficou todos no umbral. O negócio do umbral existe? Exato, existe. A gente pode falar sobre isso. O cara fala de TV de LED, mano, e de celular. Naquela época, não existia televisão. Os caras, logo depois, começaram a criar umas televisões gigantes de tubo, que era metade dessa mesa. E o Chico Xavier, que era um cara que estudou até a 4ª série, morava no interior lá de Minas, escrevendo no livro de TV de LED. Ele descreve a TV de LED. Claro que ele não falou. TV de LED. Tal marca. Uhum. Ou seja, nós somos aqui uma cópia, meia boca, do mundo real, que é o mundo espiritual. Entendeu? Entendi. Então a proposta que eu digo a vocês é a seguinte: a vida real, ela não está aqui. Ela está realmente no mundo espiritual. A gente tem experimentos na vida física, na vida material, a fim de evoluir mais nossa alma em intelectualidade, moralidade, etc. Só que aí quando chega aqui, as coisas do mundo físico começam a nos distrair. Então as pessoas começam a se perder os seus propósitos. E muitas, sim, se perdem mesmo. Como eu, antes de conhecer o espiritismo, era um cara que saía todos os dias, só pensava em encher a cara, só pensava em pegar mulher. Eu só fazia isso. Tanto que eu nem ligava, nem acreditava em espírito, nem me preocupava com isso, entendeu? Então quando você está entorpecido por essa vida material, você não enxerga essas coisas. Sim. E existem várias manifestações religiosas, espirituais, como o Daniel tem um tipo de manifestação, tem o outro. Ele entende a Deus como de uma forma, eu entendo talvez parecido, mas um pouco de outra forma, mas eu vejo que ele está no caminho certo da mesma forma que eu acho que eu também esteja. Exato. E aí cada um tem essa visão, entendeu? De religiosidade. E eu creio que também que tem gente que nem acredita em Deus, mas também pode estar mais ou menos no caminho certo. Embora eu acho que não acreditar em Deus é meio difícil. Mas assim, tá cheio de ateu que é melhor do que muito espírita. Com toda certeza. Essa é a questão, né? Então a gente fala que o umbral é cheio de espírita. O umbral que é o inferno. O que é cheio de religiosos, principalmente porque tem um conhecimento e não aplicam de forma coerente.